Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Ontem o dia foi muito bom, muito produtivo, né? Atingi aí 17 mil de faturamento. Acho que foi o meu melhor resultado até o momento na The Miller, um dia, em termos de faturamento, né? Porém, a vida do vendedor, ela é assim. Você foi muito bem ontem, você fez um excelente resultado, mas hoje é um novo dia, tudo novamente. E mais importante do que você alcançar resultados muito altos é você manter a constância, né? Não adianta nada num dia eu ter um resultado muito bom e no outro dia a gente cair de produção, porque aí no final o resultado bom ele só vai servir para tapar o buraco do outro dia, né? Então esse é o segredo, é não deixar a peteca cair, é não deixar a motivação cair, ir pra cima. Não é fácil, né? Tudo que a gente fez ontem, a gente tem que fazer hoje de novo. Ontem eu positivei em clientes, 10 clientes meus compraram um dos meus itens focos, né? Eu precisava vender algum item da Santa Helena, que é aquelas paçoquita, né? Paçoquita, amendoim mendurato, croquíssimo. E eu oferecia e gente que não utiliza nada da Santa Helena estava comprando. E pô, tive um dia muito bom, 10 positivações num dia, né? A minha meta mensal é de 80 positivações. Então, se eu fizesse 10 por dia, em 8 dias eu bateria essa meta. Mas não, a gente tem um mês todo para bater. Por quê? Porque não é tão fácil. Não é fácil fazer 10 positivações por dia. Só que para eu chegar na minha meta, eu tenho que fazer essas 10 por dia, porque a partir do dia 20 e do dia 19 os clientes já não vão mais estar por aqui, alguns vão pedir só pelo WhatsApp, então eu não consigo vender o que eu preciso vender para esses clientes pelo WhatsApp, é mais difícil. Então eu preciso manter esse padrão de positivação da Santa Helena, né, para mim conseguir chegar no resultado que eu preciso, que é um dos meus itens foco ali, que também me paga um valor X quando eu atingo esse item foco, né. Então é isso, tudo que eu fiz ontem, que foi bem cansativo e desgastante, hoje a gente tem que fazer de novo. E vamos pra cima, a gente não pode desanimar, não pode deixar a peteca cair. A gente acorda um dia igual hoje, com chuva, né? A cidade um pouco mais calma parece. Até eu tô saindo de casa agora, é 8h40 da manhã, geralmente eu saio mais cedo. Mas hoje eu não precisei deixar minha filha na minha sogra, né? Porque a empresa da minha esposa liberou o pessoal para trabalhar de casa hoje devido aos alertas de chuva aí da Defesa Civil aqui em Santa Catarina, em Blumenau, né? Então estou saindo um pouquinho mais tarde para minha rota, consegui tomar um cafezinho em casa, fiz uma bike hoje também para começar bem o dia. E vamos para cima, pessoal, vamos para cima, que Deus abençoe, que seja um dia muito abençoado. A gente precisa colocar Ele na frente de tudo, né, que a gente fizer, e saber que os planos dele são os melhores para nós, né? Eu tenho orado muito ultimamente, assim, o que Deus tem colocado no meu coração em oração é para que eu peça que os meus planos sejam iguais aos planos de Deus, sabe? Porque às vezes a gente passa tanto tempo na nossa vida correndo atrás de algo e lutando por algo que não é para ser nosso, né? A gente acaba passando tanto tempo. Às vezes é um emprego que você quer muito entrar, uma empresa, um concurso público, algo que você quer fazer, e você passa anos, décadas da sua vida tentando fazer aquilo acontecer e na raça, e eu vou fazer dar certo, e às vezes não é o que Deus quer pra sua vida, né? E a gente acaba pedindo e colocando nossa vida naquilo, colocando nossa expectativa naquilo, e a gente só vai se sentir realizado quando tiver aquilo. A gente acha, né, que vai se sentir realizado quando tiver aquilo. Só que às vezes não é o plano de Deus, pessoal. Às vezes o plano dele é diferente. Eu, antes de entrar na The Miller, eu fiz entrevista, um processo seletivo para uma empresa aqui de Blumenau, que também é de distribuidora de alimentos, né? Está crescendo muito, uma distribuidora muito grande aqui em Blumenau, de Gaspar, né? E cara, o salário lá era muito bom, muito bom. Na The Miller era bom, mas lá era surreal mesmo, né? E eu fui passando e fui também colocando Deus na frente, fui passando cada fase, né, do processo seletivo. E eu achei que era pra mim, mas não era pra mim.
Assim, o emprego, ele era muito puxado, né? Ele é um emprego que realmente você trabalha das 6, 7 da manhã às 8, 9 da noite, né? Porque eu vou até abrir o nome, é na Cegalas aqui, né? O emprego, é uma distribuidora de alimentos. Eles trabalham com alimentos frigorificados, né? A linha de food service. E lá você precisa atender a padaria, que abre 5, 6 da manhã, né? Até a lanchonete, que abre na parte da noite, que aí às vezes o responsável por compras ele tá só 8, 9 da noite. A pizzaria, 10 da noite. Então assim, o horário era enquanto tu tivesse acordado, tu tava trabalhando. Domingo tu tinha que estar lançando o pedido no sistema. O pessoal passava os pedidos no final de semana. Então assim, o salário era muito bom. Só que o trabalho, ele era muito pesado e muito puxado, né? A carga horária era muito alta. Só que eu queria porque eu precisava, na minha concepção, daquele salário, até para que minha esposa pudesse ficar em casa com minha filha. E quando não deu certo eu fiquei triste, né? E logo na sequência, do nada, por coincidência, né? As coincidências que Deus nos dá, surgiu essa vaga na Demiller, também uma distribuidora de alimentos, também caiu no meu colo assim, e eu nem estava procurando, não conhecia a Demiller, e apareceu. E engraçado, né? Porque é algo muito próximo do que eu estava procurando, que era Cegalas, né? Eu nem estava procurando emprego, na verdade. Eu vi a Cegalas, achei a oportunidade fantástica, né? E comecei daí a pensar em mudar de emprego, e apareceu logo na sequência a Demiller e nem foi eu que fui atrás. Então, para ver como é engraçado as coisas, também uma distribuidora de alimentos. E quando eu fiz a entrevista com o gerente da Demiller, né, para passar, o Israel, ele falou para mim: quer um conselho? Ele olhou para mim e falou: Alisson, quer um conselho? Isso eu já estava basicamente contratado, né? Quando der o teu horário ali, 5, 6 horas da tarde, cara, pega, vai pra casa e aproveita a tua família, aproveita a tua filha. E naquele momento eu vi o oposto, que Deus estava me dando o oposto do que eu teria no Cegalas. Que lá eu não teria tempo com minha família, lá eu não teria tempo. Eu teria dinheiro, mas eu não teria tempo, não teria qualidade de vida. Eu trabalharia 13, 14, 15 horas por dia. Na Demiller é totalmente diferente, é o oposto. O que eu mais tenho é tempo, qualidade de vida, né? Então, às vezes o dinheiro ele não é tudo, né? Quando a gente coloca na balança, a gente vê que tem outras coisas que valem mais. Mas o que eu quero dizer, pessoal, é que eu poderia ter ficado, eu fiquei triste, obviamente, quando não deu certo no Cegalas, mas eu poderia ter ficado muito frustrado, né? E muito frustrado mesmo, insistindo. E não é da vontade de Deus, não era. Se fosse, teria acontecido. Então a gente às vezes insiste tanto em algo que não é da vontade de Deus. Por isso que eu digo, a gente precisa pedir para que Deus ele faça com que o nosso coração anseie pelo que Ele tem para nós, para que a gente coloque a nossa energia, para que a gente coloque as nossas orações, para que a gente coloque a nossa força no que Ele tem para nós. Não adianta a gente gastar energia, gastar tempo e ficar insistindo em algo que Ele não quer para nossa vida. Por isso, gente, que é muito importante a gente pedir: Deus, que a minha vontade seja a sua, porque a sua é a melhor para mim. Eu confio e eu acredito. E é isso, pessoal. Com essa mensagem a gente começa o dia, né? Já estou visitando aí o primeiro cliente, em breve estou chegando ali. E aí hoje, chovendo, infelizmente, talvez não consiga mostrar tanto da rua para vocês, igual eu gostaria, né? Mas vou tentar mostrar. Eu acho que o vídeo de ontem ficou bem legal. Claro, eu preciso melhorar um pouco na edição ainda, né? Mas já ficou melhor do que os outros. Não fica mostrando só o meu rosto aqui, falando, né, pra vocês. E acho que fica legal, né? Mas durante o dia eu volto aí também pra contar um pouco mais sobre o dia, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Pessoal, 2h50 da tarde. Tô aqui terminando de fazer uns lançamentos de uns pedidos. E olha a bagunça que essa neném faz nessa casa, né? Tem de tudo aqui pelo chão. Dig, 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 dig. Coisa linda.
Pessoal, 4h20 nesse momento, aqui em Blumenau, 4h20 da tarde. E olha só como tá o tempo em Blumenau nesse momento. Não dá nem pra enxergar a rua direito, hein? Muita água, muita chuva. E aquela chuva que prometeram realmente veio. Ainda bem que não tá ventando tanto, mas a chuva bem forte nesse momento, hein? Céu bem escuro, parece noite já. Isso é Santa Catarina.